29 jogadores. Esse é o número de atletas que o Palmeiras tem atualmente no seu elenco profissional. 8 deles vieram da base do clube, o que corresponde a aproximadamente 27, 28% desse grupo de atletas. Meu nome é Pedro Cunha, sou repórter aqui do canal do Paulo Massini e hoje a gente vai contar para você um pouco desse processo, da base até o profissional. Vamos dar uma explicadinha em como que funciona esse dia a dia na Academia de Futebol 2 do Palmeiras, para que esses atletas revelados pelo clube consigam o sucesso na equipe profissional. Antes disso, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, porque a gente também tem ainda um projeto muito bacana para seguir trazendo pessoas ligadas às categorias de base do Palmeiras para a gente comentar sobre. Então, comecei o vídeo com esse dado que é importante. 29 jogadores do elenco atual, 8 vieram da base, o que corresponde a 27%. É uma porcentagem bem grande. Mais de um quarto desse elenco do Palmeiras é proveniente das categorias de base do clube. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês, de maneira mais superficial, como que funciona esse processo do jogador dentro do dia a dia do Palmeiras. E vamos começar para falar sobre isso, falando sobre a Academia de Futebol 2, localizada em Guarulhos, que é de uso exclusivo para a categoria de base do Palmeiras. O centro de treinamento fica dentro do Parque Ecológico do Tietê e tem mais de 45 mil metros quadrados de área, incluindo 5 campos. 2 deles são homologados pelo padrão FIFA, sendo um com grama natural e outro com grama sintética. Existe também um campo de terra, onde algumas categorias mais novas, como o Sub-10, o Sub-11, Sub-13, do Sub-10 ao Sub-14, na realidade, acabam treinando semanalmente. Esse centro de treinamento foi inaugurado em 2002 e o local vem passando por melhorias constantes na infraestrutura para atender cada vez melhor essa necessidade do centro de formação de atletas do Palmeiras, né? Recentemente teve uma reforma muito bacana por lá. Vocês estão acompanhando aí as fotos, né, da estrutura desse CT que o Palmeiras tem em Guarulhos para o seu futebol de base. E um detalhe muito legal que eu acho é a quantidade de imagens, de fotos que se tem no centro de treinamento de jogadores que eram da base e foram para o profissional. Então, o Palmeiras trabalha muito com essa imagem dessas crias da academia que foram ao futebol profissional como exemplo para essa molecada. O Palmeiras disponibiliza também no seu centro de treinamento um campo específico para preparação de goleiros, um campo society, uma academia de ginástica e musculação, com área reservada também para treino funcional, além de treino de academia, sala de fisioterapia, de fisiologia, departamento médico, refeitório para funcionários, um local para os pais assistirem aos treinamentos. E guardem isso, porque essa questão dos pais vai ser muito importante nesse vídeo. E todos os atletas das categorias de base contam também com transporte pago, que inclui alimentação, locomoção e alojamento nesse centro de treinamento. As áreas operacionais e administrativas do centro de treinamento também foram redesenhadas recentemente e melhoraram toda a condição de trabalho para atletas, staff e comissão técnica. Então, é uma estrutura muito legal que esses meninos do Palmeiras têm à disposição. E quando eu falei sobre pais, a gente vai falar um pouquinho sobre como é esse processo dentro do futebol de base do Palmeiras. Porque, assim, a gente fala de 8 jogadores do elenco principal que vieram da base. Mas no elenco de base você também tem 20, 30 atletas. Muitos desses jogadores acabam não virando. E por isso o Palmeiras, desde quando recruta um menino para sua categoria de base, tem um trabalho muito legal de relacionamento e participação dos familiares no desenvolvimento desses atletas. Para caso eles não virem grandes jogadores do Palmeiras ou de outra instituição desportiva, que eles se tornem bons seres humanos para conseguir viver em sociedade e estarem preparados para uma vida comum no mercado de trabalho, para o dia a dia de um trabalhador. Então, o Palmeiras tem toda essa questão muito legal no desenvolvimento desses meninos, junto com essa relação de família. E o principal ponto que o Palmeiras acredita nisso, que é muito interessante,
é que ninguém substitui a família. A família é a maior fonte de influência positiva e negativa para o desenvolvimento de um atleta. Então, a família ela é responsável também por aspectos educacionais, funcionais, financeiros, é uma fonte de influência muito grande, enquanto o clube tem que também ser uma fonte de influência muito bacana para o desenvolvimento desse atleta, principalmente dentro de campo, né? E aí acontece muito desse envolvimento parental entre os atletas de base da Sociedade Esportiva Palmeiras com as suas famílias, né? E existe um tipo de envolvimento parental positivo, negativo, excessivo. E no futebol de base a gente comenta muito, normalmente, sobre o pai treinador, né? Aquele pai que vai no jogo da criança e fica no alambrado gritando, berrando com a criança. Isso é um ponto negativo, né? Existem vários pontos negativos dessa relação, desse envolvimento parental. Uma inversão de papel social. Então, uma família que é mais pobre, que é mais debilitada financeiramente, vê o filho surgindo no Palmeiras e essa criança, às vezes de 10, 11, 12, 15 anos, vira responsável por botar comida na casa, né? Essa ascensão econômica, uma questão de pressão e cobrança dentro do menino, né? Um comportamento em jogos, assim como a gente falou, dos pais treinadores. Então, o Palmeiras tem um trabalho muito legal para fazer com que, ao longo de todo esse processo de base, do sub-10, do sub-8, da primeira categoria que tem a instituição, até o futebol profissional, esses caras cheguem ao profissional já com toda uma questão muito bacana de envolvimento parental, de um desenvolvimento como atleta, mas também como ser humano, né? E o clube, para fazer isso, ele tem algumas dinâmicas, algumas ideologias de trabalho que são muito interessantes, né? Que é conhecer a família do adolescente, da criança, do mini adulto que está chegando na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão também tem uma cartilha de orientação aos pais para ajudar no desenvolvimento desse moleque dentro de campo e também fora dele, né? Para que essa criança acabe se desenvolvendo em todo esse período de clube. Um atendimento ao pai, um material de apoio sobre as etapas dessa formação do atleta no futebol profissional. Então, o Palmeiras que tem muita coisa interessante assim para ajudar no desenvolvimento dessas crias da academia, né? E elas vão passando de etapa em etapa, vão passando das categorias de base, chega no sub-15, no sub-17, no sub-20, que já é a hora onde esses meninos começam a virar, né? Já começam a despontar no futebol profissional. Dentro desse tempo todo, alguns atletas da base, principalmente do 17 e do 20, vez ou outra vão à academia de futebol lá na Barra Funda, na Avenida Marquês de São Vicente, para fazer treinos também com o elenco profissional, o time principal, para já ir se adaptando e ganhando espaço. Também existe muito uma questão do jogador que vai para o profissional, depois volta para a base, né? Casos como esses eu não contei nessa estatística de jogadores, como o caso do Tales, que já meteu gol no Maracanã com a camisa do Palmeiras e agora voltou para jogar no Sub-20. Existem outros atletas que vivem também esse tipo de situação com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Existe muito disso. O Tales é um jogador que muita gente já pede no time principal, vem fazendo esse trabalho, né? O Luigi, como eu falei, que já foi pro profissional, já fez gol no Maracanã, né? Então, vai acontecendo muito desse tipo de situação até o jogador estar preparado. E o Palmeiras tem essa preocupação no desenvolvimento do ser humano além do atleta. E isso é um negócio muito legal, é um ponto muito importante para a gente destacar, tamanha a importância que a gente vê da quantidade de meninos que, de fato, destoam no futebol profissional, né? Porque poucos desses meninos de categorias de base, infelizmente, por conta da competitividade, né, de toda a dificuldade que é para você virar um jogador de futebol, poucos desses jogadores viram casos como o Estevão, casos como o Hendrick, casos como o Gabriel Menino, que por mais que a torcida muitas vezes pegue no pé,
é um jogador com já mais de 200 jogos com a camisa do Palmeiras, inúmeros títulos, o menino que tem Copa do Brasil, Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, na realidade, perdão, 2 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, Supercopa do Brasil. Então, por mais que o torcedor do Palmeiras certas vezes acabe criticando, e às vezes com razão, às vezes não faz grandes jogos, mas esse tipo de atleta é visto como um exemplo. E para as categorias de base, para essas crianças verem casos como Estevão, Hendrick, Gabriel Menino, até outros jogadores que acabaram não conseguindo se firmar no elenco profissional, infelizmente, como o caso do John, mas todos esses jogadores são tratados como exemplos internos na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, é mais ou menos assim que funciona esse processo da instituição para o desenvolvimento desses jogadores como seres humanos, porque o desenvolvimento técnico ele vai acontecendo naturalmente. O jogador entra no Palmeiras no sub-10 e até se profissionalizar, o menino que entra com 10 anos, ele vai subir para o profissional com 18, são 8 anos treinando todo dia com os melhores funcionários, com a melhor estrutura, com o melhor staff, com a melhor comissão técnica. Então, o desenvolvimento no campo ele acontece naturalmente, mas o desenvolvimento como ser humano, você precisa ter um trabalho além das 4 linhas, no qual o Palmeiras faz bastante isso. A gente vai até tentar trazer para o canal o Fernando Trutz, que é coordenador socioeducacional da Sociedade Esportiva Palmeiras, para poder comentar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Mas fato é de que a academia de futebol é cada vez mais importante no cotidiano do Palmeiras. Ano passado, o principal jogador foi o Hendrick, foi o crucial, o cara responsável pela conquista do Dodeca brasileiro. Esse ano, quem vem se destacando é o Estevão, e muito disso por causa desse trabalho que o Palmeiras vem tendo na base, na estrutura, tanto para o jogador se desenvolver tecnicamente, como também para ele se desenvolver como ser humano. Bom, pessoal, explicando um pouquinho dessa situação mais por cima, vamos ficando por aqui. Agradeço demais a audiência de todos vocês. Peço para que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo para os seus amigos palestrinos. Não esquece de se inscrever, né? Assim como eu falei, porque domingo amanhã é dia de mais um jogo do Palmeiras, dia de Atlético Paranaense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, lá na Liga Arena, em Curitiba, a antiga Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Brasileirão. E nessa reta final, onde o campeonato vai afunilando, o Palmeiras vai em busca do tricampeonato consecutivo. E tudo sobre esse dia a dia, sobre essa trajetória do Palmeiras, você acompanha aqui com a gente no canal do Massa, fechou? Abração, pessoal. Voltamos amanhã, então, com pré e pós-jogo de Palmeiras e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E na sequência também, no decorrer das semanas, mais conteúdos falando sobre o futebol de base ao viver. Tamo junto, abraço!